Hoje você vai estar vendo os 3 episódios mais assustadores da história de Hora de Aventura, que com certeza deixou muitas crianças traumatizadas, e possui várias cenas amedrontadoras como essa. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo nessa cena também. Hora de Aventura sem dúvidas fez a infância de todo mundo, que marcou geração com seu humor, mas todo desenho possui episódios sombrios, que dificilmente você vai entender, como é o caso dos episódios Recuo Mortal, Velha Demais e Ninguém Te Ouvindo. O Mortal é um dos episódios mais perturbadores de Hora de Aventura. No episódio, a princesa Jujuba é levada às pressas para o hospital após ela cair num poço de poder, e tava uma multidão ao redor dela. Todos estavam preocupados. Era claro que tinha acontecido algo sério, e por pouco ela quase morre. Bom, após ela quase morrer, ela se recupera um pouco, mas algo estranho ainda tinha acontecido. Rei Gelado estava no hospital também. Ele desesperado tentou contar a todos que quando a princesa Jujuba caiu num poço de poder, ele viu algo estranho entrando no corpo dela. Mas ninguém deu bola para o que o Rei Gelado disse. Antes da princesa cair naquele poço, eu vi uma coisa estranha acontecer. Uma coisa que ainda não entendi. Ai, para com isso! Até porque foi o próprio Rei Gelado que derrubou ela. Todos estavam com raiva dele, principalmente Finn, que não quis nem saber o que ele tinha para falar e acabou expulsando. E a princesa Jujuba é levada para sua sala. Jake enfim tenta animar a princesa com flores que pegou do Reino Doce, mas de vez melhorar, acabou piorando. Logo em seguida, a princesa Jujuba fica com um comportamento muito estranho e começa a gritar igual louco. Caramba, o que deu na princesa Jujuba? Quieto, cara, é pra gente tomar conta dela, não fazer ela se sentir mal. Pouco tempo depois, Finn sai da sala a pedido da princesa, e Jake fica sozinho com ela. Ele começa a achar estranho o comportamento dela, e para tentar acalmar a situação, ele começa a tocar uma música. Mas também não adianta nada, porque logo em seguida a princesa Jujuba pega as flores e acaba matando. E ela começa a se mexer e ficar com uma voz muito estranha, meio diabólica, uma voz muito esquisita. Já vi que a música não agradou. E Jake fica muito assustado e sai correndo para contar a Finn. Mas o que aconteceu depois foi algo assustador. Jake chega enfim para falar o que aconteceu com a princesa Jujuba. Finn não acredita de primeiro em Jake, ele pensa que Jake estava doidão da cabeça. Jake então convence a Finn para entrar no quarto para provar que não era mentira. Eles foram até lá e chegam na porta do banheiro. E olha pelo buraco da porta e viu que a princesa Jujuba estava tomando uma espécie de radiação, que fez com que ela virasse um monstro. Jake enfim tenta impedir, mas acabam apanhando. E do nada aparece o Rei Gelado. E ele revela que a princesa Jujuba estava possuída por um morto-vivo. Rei Gelado ofereceu ajuda, mas Finn não aceitou. Logo depois, Jake e Finn tentam usar o casaco dela para destruí-la, mas não dá certo. E finalmente Finn decide aceitar a ajuda do Rei Gelado. E Rei Gelado congela a princesa Jujuba, que acaba se quebrando em pedaços de gelo. E acaba o fim do episódio. A princesa Jujuba possuída é um dos motivos que faz com que esse episódio se torne assustador. Aquele rosto dela parecendo um demônio é algo que é bizarro, mano. Aquela voz dela diabólica é um bagulho que não sai da cabeça. Esse é um episódio que mesmo se você ver uma vez, você não vai esquecer dele. Na real, esse episódio é muito estranho. Os criadores devem ter ficado muito chapados no dia que escreveu esse roteiro. Agora indo pro episódio antigo, Velha Demais, o episódio começa no castelo Lemon Grab, onde Finn e Princesa Jujuba vão fazer um jantar importante. Logo após o porteiro deixar eles entrar, eles são levados em uma carruagem que vai para o castelo. Quando eles chegam no castelo, eles veem o cidadão do Lemon Grab. E Finn e Princesa Jujuba ficam surpresos com a mudança dos Lemon Grabs. Mas na verdade eles não tinham mudado nada. A única coisa que realmente tinha mudado era suas aparências. O Conde Lemon Grab aparece tendo ganhado mais peso. Oxe, isso tudo fez efeito, hein? E o Lemon Grab 2 aparece logo em seguida com um rosto esquisito, pela metade, e com suas 2 pernas arrancadas. O Conde então cumprimenta a princesa, mas quando o Lemon Grab 2 tenta falar, o Conde simplesmente interrompe e ordena que o jantar comece rapidamente. Fala agora! Esse cara é meio louco. O jantar então começa, e a princesa Jujuba pergunta para Finn o que tinha acontecido com eles, já que os dois eram idênticos. Com os Lemon Grabs, eles eram exatamente iguais. Eles nem chegam a falar o que diabos aconteceu com eles. Logo depois do jantar, Conde grita e diz que a hora da apresentação deve começar. No palco tinha 2 Lemon Grabs, um tocando e outro dançando. O Conde Lemon Grab estava achando legal, mas não era o suficiente para ele. Ele usa um controle que faz com que os Lemon Grabs fiquem acelerados para agitar mais ainda a apresentação. Enquanto o Conde assistia, ele pega a comida de outro limão. Lemon Grab 2 fica com pena e dá um pouco da sua comida para ele. E não sei por qual razão, o Conde fica irritado e começa a gritar com o Lemon Grab 2, dizendo que era inaceitável. O quê? Inaceitável! Aceitável! Inaceitável! Princesa Jujuba não aguenta o comportamento do Conde e sai da mesa. Após ela sair, ela encontra um Lemon Grab pequeno sozinho no banheiro tocando sua harpa, que por sinal a música era boa. Preso neste banheiro, jogado no
lixo no... Os irmãos Graves ouvem sua música e vão atrás dele. Quando eles chegam e ouvem sua música, eles ficam extremamente irritados e por sei lá qual motivo, o Lemon Grab Smoke quebra sua harpa e Lemon Grab 2 joga no chão. Princesa Jujuba fica com raiva e ela fala que vai levar Lemon Hope para o Reino Doce. Mas quando se recusa, ainda por cima bate no Lemon Hope e leva ele. Sobremesa! Princesa Jujuba fica mais pistola ainda, mas também estava muito preocupada do que poderia acontecer com Lemon Hope. Finn sugere que eles pregassem uma brincadeira para conseguir levar Lemon Hope. No começo, Princesa Jujuba não concorda e fala que não é hora de brincadeira, mas como não tinha outro jeito, ela muda de ideia. Então eles chegam na cozinha sem os Lemon Grabs perceber e colocam vinagre e bicarbonato de sódio no pudim deles. O plano sai exatamente como planejado, aparentemente. E Finn ameaça os Lemon Grabs se eles não devolverem Lemon Hope, vai haver mais brincadeiras. Isso assim! Agora entrega o Lemon Hope, prepare-se pra mais pegadinhas. Mas porra! Tudo isso não fazia parte do plano de Finn. A única opção que sobrava era dar a flauta de Finn para Lemon Hope, que era a única chance de escapar da masmorra. Lemon Hope então usa a flauta de Finn, mas ele era horrível. Deixa eu te ajudar. A sorte dele é que isso era bom. Os Lemon Grabs ouvem sua música e por incrível que pareça eles começaram a dançar. E o Lemon Grab 2 libera eles. E algo que é bizarro é que a música é ruim como se fosse boa pra eles. Meio nada a ver, mas segue o roteiro. Venham todos, venham dançar com a gente! Conde vê que eles fugiram e ele começa a gritar com seu irmão. Depois que eles fugiram, acontece algo macabro. O Conde Lemon Grab fica bolado com seu irmão por deixar eles fugir e ele vai pra cima do seu irmão e ele simplesmente come ele, como se fosse algo normal, que deixa a cena mais assustadora. Finn, Lemon Hope e Princesa Jujuba conseguem sair do castelo, mas a porta estava trancada. Eles olham para trás e vê Conde irritado. Conde usa a coleira de choque e manda os Lemon Grabs capturá-los. Mas então o Lemon Grab 2 sai da sua boca e liberta os Lemon Grabs da coleira de choque. E ele manda os prisioneiros ajudar Lemon Hope a escapar. E volte para nos salvar! Vai, meu filho! E Conde só pôde ficar olhando parado sem fazer nada, e o episódio acaba. Esse episódio se torna muito assustador e tinha algumas coisas perturbadoras, como corrupção e canibalismo. Vimos porque o Conde estava tão diferente, e o irmão provavelmente não foi o único a ser comido por ele. O quê? Percebemos que o poder de líder deixou ele obcecado, que colocou até coleira de choques nos Lemon Grabs como se eles fossem uma marionete. Por ele ser o líder, ele achava que podia fazer o que quisesse, até fazer loucuras como comer seu irmão. Mas se esse episódio foi assustador, se prepara porque tem mais um episódio a seguir. Agora no episódio Ninguém Te Ouvindo, o episódio mais assustador de todos, um alce estava assustando cidadãos no Reino Doce. Jake e Finn tentam expulsar ele, mas quando é capturado, Jake leva chutes na cabeça e Finn é nocauteado com suas pernas quebradas. Mas depois ele acorda em uma cama no hospital, recuperando sua consciência. Ele chama um médico, mas ninguém aparece. Então ele sai para procurar alguém no Reino Doce, mas as ruas estavam completamente vazias. E depois de um tempo procurando, ele encontra Jake na lixeira. Só que Jake estava muito diferente, sua personalidade tinha mudado totalmente. Ele fala que ninguém estava aparecendo porque estava preparando uma tal festa surpresa para ele. E ele fala para Finn que só apareceriam quando ele não estivesse esperando. Estão se escondendo. De quê? De mim! Que? É meu aniversário, meu camarada. E Finn acredita nele, até porque não tinha nenhum motivo para não acreditar. Pensa um pouquinho. Ah, ok. Então, peraí, tá todo mundo na festa? Depois Jake leva Finn para sua cabana que ele mesmo construiu. Chegando lá, Finn queria ajudar de alguma forma, então ele sai para coletar madeira. Enquanto ele estava procurando, ele fala bem alto para parecer que não estava esperando surpresa. Nossa, tá realmente bem quieto por aqui. Acho que ia acabar me mijando todo se alguém pulasse em cima de mim de surpresa. Só que ninguém aparece, aí as coisas estavam começando a ficar estranho. Quando já era de noite, Finn fica preocupado e pergunta a Jake onde todo mundo está, e sugere que deveria olhar ao redor do Reino Doce. Mas Jake não gosta nem um pouco da ideia, e ele fala que estragaria a surpresa, que também não faz o menor sentido. A gente devia dar uma procurada. Não! Vai estragar minha festa surpresa! Pouco tempo depois, Finn ouve barulhos vindo do esgoto. Ele chega próximo do esgoto e ouve som de pessoas do Reino Doce. Finn corre desesperado para contar a Jake e diz que eles tinham que ir lá ver o que estava acontecendo. Mas Jake fala para Finn que não era nada demais, que ele devia ser paciente e que isso fazia parte da festa surpresa. Finn fica um pouco frustrado, porque estava esperando o dia todo para essa tal festa surpresa. Nessa altura tudo estava começando a ficar estranho. Jake, essa festa surpresa, não estava fazendo o menor sentido. Aí então Jake diz que estava esperando 6 meses por eles. Esperei o dia todo, Jake. Bom, eu estou esperando há 6 meses. 6 meses. 6 meses.
vocês. Meu Deus do céu, Berg. Finn começa a entender o que estava acontecendo e fica assustado e percebe que Jake e ele não eram mais amigos. Finn então tenta dar uma ousada fuga e corre em direção ao esgoto, mas Jake rapidamente impede, destruindo sua cadeira de rodas, e Finn é capturado. Quando Finn acorda, ele estava completamente amarrado, e ele olha para trás e vê Jake brincando com vários bonecos. Jake diz que essa era sua festa surpresa. Isso mostra quão bizarro Jake estava, que até estava falando sozinho. O bicho estava birutão das ideias, meu irmão. Mas Finn não desiste. Ele convence a Jake a soltar para que eles pudessem passar a festa juntos. Quando ele é solto, daí ele não perde tempo. Ele foge o mais rápido possível e Jake tenta capturar, mas Finn é esperto e pula no esgoto. Aí ele continua correndo até que ele encontra uma porta esquisita cheia de gosma, onde lá estavam as pessoas presas do Reino Doce. Eles não conseguiam nem se mover e nem falar. Jake consegue alcançar Finn. Finn fica extremamente nervoso e Jake fala que essa era a sua festa surpresa. Finn fala para ele parar de agir igual louco e bate nele até que ele volta como era antes. Alô? Amor, já falei pra você não ligar mais pra cá. Depois que ele volta ao normal, Jake tira Mordomo Menta da gosma e pede desculpa por ter causado tudo isso. E Mordomo fala pra Jake que ele não é o real culpado e que na verdade quem estava por trás de tudo isso era o Alce. Então eles olham pra trás e o Alce chega perto deles lentamente e remove seus cascos dianteiros e revela suas mãos, que deixa a cena mais bizarra ainda. Depois de mostrar suas mãos, ele pega o Mordomo Menta e coloca de volta na gosma. Finn tenta lutar contra ele, enquanto Jake liberta as outras pessoas do Reino Doce. Finn não consegue lutar contra o Alce e estava apanhando muito. Jake então ajuda Finn soltando os tijolos que estavam no seu pé na cabeça do Alce, fazendo com que ele ficasse atordoado. Depois das pessoas do Reino Doce serem soltas, eles chegam perto do Alce e empurram no redemoinho. E felizmente tudo volta ao normal e o episódio acaba. Mano, esse episódio pra mim foi o mais estranho e perturbador de todos. Quando o Alce revela que tinha as mãos foi assustador, cara. A forma que ele andava em direção a eles foi uma das partes que, meu Deus. E a cena que Jake tinha dito que tava esperando 6 meses e aparece as baratas andando pela orelha dele. Foi algo bizarro. Sem dúvidas que esse episódio foi um dos mais estranhos que eu já vi na minha vida. Mas comente, qual desses episódios você achou mais assustador?